Segura sua Bíblia. Primeiro eu quero cumprimentar quem está nos visitando pela primeira ou segunda vez. Quem está aqui pela primeira ou segunda vez? Tem alguém nos visitando? Uau, muita gente. Então sinta-se em casa, fique à vontade, tá bom? Fique bem à vontade. A gente não pede para ficar em pé, não canta uma musiquinha. Alguns não gostam, mas eu quero que você se sinta em casa. Eu vou falar hoje um tema. Eu demorei muito para falar sobre esse tema, porque ele é um tema muito profundo, mas ele é de um tema tremendo. Eu vim ainda em dúvida, e no início do culto o pastor Leandro leu um texto que era justamente o texto que eu iria finalizar, que eu vou finalizar a pregação. O pastor Samuel cantou uma canção que tem tudo a ver com o que eu iria finalizar, e aí eu recebi então a confirmação de Deus para falar acerca desse tema. E depois nós vamos ter um momento de milagres. Eu quero falar sobre 7 dimensões. Em Efésios capítulo 1, no versículo 3, diz assim: Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações, nos ensina, nos instrua, pregue, meu Pai, ao Seu povo, que a Tua palavra seja viva e seja eficaz. Antes de pregar, eu quero treinar você, porque eu não vou pregar uma mensagem dessa, olhando para você com essa cara de tiriça, com desânimo por causa do frio. Eu quero ver todo mundo rindo agora. Dá uma olhada para o seu irmão, dá aquele riso bem largo aí para ele, se treina aí, porque eu quero ânimo nessa mensagem. Vamos, abra aí a boca para rir. Quem não ri vai rir aqui em cima, hein? Vocês sabem que eu sou doido. Vai brincando comigo para você ver. Né? Então, vamos lá. Porque eu quero força aqui, ó. Os pastores, se ficar com cara de paisagem hoje, o pessoal do louvor vai ouvir, hein? Vamos lá, eu quero ânimo aí, ó. Cadê o pastor Samuel? Eu vou cobrar dele. Porque o que eu... Irmãos, ainda em Efésios, no capítulo 2, e no versículo 2, um texto semelhante ao que foi lido, diz assim, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Agora veja você, que nós falamos de 2 mundos. Nós falamos das regiões celestiais aonde nós fomos abençoados. E em Efésios 2:2 falamos de outro mundo governado por um outro ser. Uma introdução aqui, para nós entendermos e ficarmos cientes da questão espiritual que nós vamos tratar aqui nessa noite. Eu quero que vocês entendam que Deus é um Deus múltiplo, cheio de facetas, cheio de formas, uma multiformas. Quando nós falamos de 7 dimensões, eu não estou falando de 7 eras da igreja, representado pelas 7 igrejas da Ásia. Não estou falando das 7 dispensações, que começam na dispensação da inocência, adâmica, noádica, davídica, da lei, aliança da graça e aliança eterna, que é Deus com Ele mesmo. Não é dessa aliança. Não estou falando... dos 7 Espíritos de Deus, eu estou falando de 7 dimensões que existem na criação. Bom, para você entender aonde nós vamos chegar, deixe-me te explicar primeiro o que é dimensão. Para a física, as dimensões são magnitudes de um conjunto para definir um fenômeno. O universo, por exemplo, ele tem 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal.
Ou seja, o homem pode ir para frente, pode ir para trás, pode ir para o lado, e isso é chamado de dimensões temporal. Por exemplo, a nossa visão, ela tem quantas dimensões? Quem aí sabe? Essa é fácil. Vocês nunca assistiram um filme assim? A nossa visão tem 3 dimensões. A 4ª dimensão que eles estão criando não faz parte da visão. Seria ela a dimensão do som. Mas nossa visão, ela tem 3 dimensões. É a altura, é a profundidade e a largura. E quando você assiste um filme em 3D, você está... A ciência fez um filme que vai atingir os 3 lados da sua vista. Quando você olha aqui para mim, você não consegue definir. Mas você me vê do jeito que eu sou, um pouquinho gordinho, por causa da profundidade da sua visão. É porque a sua visão é culpada, não eu. Eu não sou gordinho, mas eu sou baixo. Se eu tivesse 3,10 metros, eu estava no peso perfeito. Meu problema é a altura, não é peso. Gostou, né, gordinha? É, você viu, né? Agora veja bem, para você entender o que são dimensões, é exatamente isso o tema que nós vamos abordar. Porque nós começamos aqui lendo que diz o seguinte, que apesar de nós estarmos aqui nesse mundo físico, aqui no corpo, nós estamos assentados em outro lugar. Nós estamos aonde? O texto lido. Nas regiões celestiais. Ou seja, nós estamos aqui, mas também não estamos aqui. Nós estamos aqui, mas ao mesmo tempo estamos com Cristo assentado nas regiões celestiais. E como que se explica isso? Ensinando a questão das 7 dimensões que nós encontramos teologicamente falando. Partindo do princípio, para você entender, existem 3 céus e 7 dimensões. O primeiro céu, nós sabemos, isso já foi ensinado aqui amplamente, é chamado de céu aurâneo, que significa céu dos homens, é onde passam os pássaros, os aviões, é aquilo que você vê, é o céu dos homens, é o céu que vai ser destruído junto com a terra. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é chamado de céu mesorâneo, que a Bíblia chama de regiões celestiais. É onde se concentra a guerra espiritual entre os anjos de Deus e os anjos do diabo. E o terceiro céu é chamado de céu eporâneo. E o que significa esses termos? Significa morada de Deus, aonde Deus habita. Lá também está o paraíso, para onde vão os santos e vão também os salvos. Eu quero fazer a introdução bem curta, porque o assunto é empolgadíssimo e entrarmos na questão das 7 dimensões. Então, vamos a essas 7 dimensões. Em primeiro lugar, as primeiras 3 dimensões é onde o ser humano habita. A primeira dimensão é a dimensão da luz. O que é interessante, para você entender as 7 dimensões, eu quero que você imagine um relógio. O 12 é a mesma coisa que 24. O relógio começa aqui e termina aqui. A dimensão, ou as 7 dimensões, elas são um ciclo. Ela começa com a luz, então já antecipo a 7ª dimensão, ela termina com a luz. Ou seja, ela faz um círculo. É assim que funciona as 7 dimensões que nós encontramos. A primeira dimensão, então, já foi dito, é a luz. A segunda dimensão é a matéria. E a terceira dimensão é o tempo. Essas 3 primeiras dimensões é onde eu e você vivemos. O ser humano, você sabe que ele tem 5 sentidos. E cada um dos sentidos do ser humano foram feitos para se conectar às 3 primeiras dimensões. Por exemplo, para você ter uma ideia, no sentido da visão, a visão é o que faz você entrar em contato com a primeira dimensão. Qual é a primeira dimensão? Da luz. O tato faz você entrar em contato com a segunda dimensão. Qual é a segunda dimensão? A matéria. E assim sucessivamente. Cada sentido do homem foi criado por Deus para entrar em contato com uma dimensão em que vive o homem. A dimensão da luz,
a dimensão da matéria e a dimensão do tempo. Veja bem, nós estamos aqui, eu estou com 35 anos de idade, e às vezes me sinto cansado mesmo não sendo velho. Qual é o nome disso? Tempo. Agora são 8 horas e 28 minutos. Então isso significa que daqui a alguns minutos eu tenho que terminar o culto. Qual é o nome disso? Tempo. Sobre o tempo, existem 2 tempos. Sobre a dimensão do tempo, existem 2 tempos. Um tempo é o tempo de Deus e um tempo é o tempo humano, o tempo nosso. O termo técnico para isso é cronos e kairos. O tempo de Deus é qual? Kairos. Então, do homem é o tempo cronos. Então, deixe-me te explicar. Antes de Adão cair, não existia o tempo cronos. Só existia o tempo kairos. Então, o tempo não existia. O tempo nasceu com a queda. Percebe? O que existia era a eternidade. Imagina-se que a eternidade é o ponteiro do relógio. Veja, o relógio é uma perfeição muito grande. Deus é contado junto com o relógio. O relógio nunca tem fim. É uma aliança, né? Então, quando Adão caiu, esse círculo se rompeu. Agora passou a existir o tempo. Esse tempo foi chamado de tempo contado, daí deu-se o nome de tempo cronos. O que acontece? Lá na eternidade, depois do retorno de Cristo, Jesus vai ligar o tempo cronos com o tempo kairos. Então o tempo não existirá mais, voltará a ser infinito, voltará a se chamar eternidade. Mas Deus, como ele não caiu, como ele ainda é Deus, ele então agora, por causa da queda do homem, ele vive em outra dimensão, na dimensão dele. No tempo contado, tempo dele. Por isso que em Apocalipse, que João diz, o apóstolo São Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para nós 1000 anos é muitos anos, a gente nem vê porque a gente não vive tudo isso. Portanto, deixando claro para você, o tempo passou a existir depois da queda. Antes da queda, o homem era eterno e vivia no tempo kairos de Deus, no tempo de Deus, no tempo da eternidade, no tempo que não é contado. Agora, vamos lá. Depois que eu falei das 3 primeiras dimensões, quais as 3 primeiras dimensões? Luz, matéria e tempo. Essas 3 dimensões são as dimensões em que o homem vive. Resta ainda uma 4ª dimensão, as outras dimensões. A 4ª dimensão é chamada a dimensão da eletrônica. Veja você, essa dimensão ela foi revelada a nós pela ciência. Agora o que faz você, um ser humano, entrar em contato com a dimensão da eletrônica? É a ciência. Se você olhar à sua volta, por exemplo, você vai ver que essa dimensão está aqui agora, mas você não vê. Se você olha para uma tomada, você não sabe que ela é perigosa. Se você coloca a mão, ela vai ter 110 ou 220 volts. Portanto, a ciência mostra essa dimensão para nós. Olha o que me assusta, a dimensão da tecnologia. A tecnologia, gente, é um local espiritual. Olha o que eu vou te dizer. A tecnologia, a eletrônica, a ciência descobriu isso, mas isso é uma dimensão restrita. Vamos lá. Esse culto, por exemplo, aqui agora, ele está sendo filmado. Você acha que a câmera cria a imagem? Veja você que essa dimensão, ela tem som, ela tem imagem e até cores, mas ninguém vê.
Como que se nota essa dimensão? Coloca um aparelho de televisão, liga, você vai perceber a existência dessa dimensão. A câmera, a tecnologia ou a rádio, ela não cria a dimensão invisível chamada dimensão da termostática ou da eletrônica. Ela simplesmente capta essa dimensão e traz para nós, ou seja, para você ouvir no carro ou para você ver ela visivelmente. Por exemplo, se agora nesse exato momento alguém, quando liga o seu aparelho de computador, ele consegue assistir no tempo que eu estou falando, e chamar de tempo real. E por que é chamar de tempo real? Porque a diferença das nossas 3 dimensões em que vivemos para a 4ª dimensão é a velocidade. A velocidade da 4ª dimensão é absurda. Por exemplo, uma pessoa liga agora lá da Europa e o meu celular toca agora aqui no Brasil. Se alguém aí do seu lado ligar para você, esse sinal de eletrônica, ele vai viajar 25 mil quilômetros no satélite e voltar em fração de segundo e você atende na mesma hora. Ou seja, você começa a perceber a velocidade que existe a 4ª dimensão. Isso é poderoso. Porque a 4ª dimensão é a dimensão da TV, é a dimensão das ondas sonoras, é a dimensão hoje da internet. E isso é possível por quê? Por causa de ondas chamadas ondas magnéticas. Se acontecer um lapso nas ondas magnéticas, provavelmente no Sol ou nas estrelas, os carros param de funcionar, os aparelhos, a internet, tudo por causa das ondas magnéticas. Essa dimensão é invisível, mas nós sabemos que ela existe. E por que ela existe? Porque eu agora estou falando e ele está sendo retransmitido pelo som. Alguém agora está assistindo, alguém está ligando o seu aparelho que conectou via magnético na internet e está assistindo o culto. Essa é chamada 4ª dimensão. Agora veja bem, nessa dimensão, chamada 4ª dimensão, tem vozes, tem imagens e tem cores, chamado dimensão da eletricidade. Nós não vemos, mas você sabe que você assiste isso. Quem está entendendo aí? Essa dimensão, a ciência conseguiu dominar. A ciência conseguiu mostrar para nós. Agora veja bem, olha onde nós vamos entrar agora. Por favor, Antônio. É na 4ª dimensão, olhe bem, é na 4ª dimensão que existem as doenças. Vamos lá. É na 4ª dimensão que trabalha HIV, que trabalha tuberculose, que trabalha o câncer. Por gentileza, eu vou pedir que se faça silêncio. Não, por gentileza, por favor. Eu sou calmo, gente, mas, aí a gente perde o fio da meada, Você vê uma mensagem tão importante dessa, para o seu conhecimento, para você vencer as enfermidades, é coisa do diabo. Então, vamos agir com carinho, com respeito, Fala com jeitinho. Veja, os demônios trabalham na 4ª dimensão. Diga isso comigo, os demônios trabalham na 4ª dimensão. Agora veja bem, e nós percebemos que esses demônios podem interagir e entrar nas 3 dimensões em que vive o homem. Os demônios não vivem na 4ª dimensão, mas eles trabalham na 4ª dimensão, na dimensão do invisível. Na dimensão invisível, porém, completamente existente. Mas para os demônios entrarem em nossa dimensão, eles precisam de um corpo. Porque eles são seres de outra dimensão. Eles vivem em uma das 7 dimensões. Então, como eles não vivem nenhuma na nossa dimensão, eles, para os demônios terem legalidade em seu mundo, eles precisam entrar no corpo de uma pessoa.
Então, quando os demônios habitam dentro de um corpo de uma pessoa, ou se escondem por detrás de uma enfermidade, ele passa a ter legalidade para agir e efetuar os seus trabalhos na nossa ou em uma dessas três dimensões, que é a dimensão do ser humano. Quem está entendendo aqui, até aqui, diga amém. Está claro para você? Está claro? Veja que eu estou sendo bem, até simplista, para você entender aonde nós vamos chegar. Agora vamos lá, a quinta dimensão. Antecipando as 4 primeiras dimensões. Primeira dimensão. Vamos lá, primeira dimensão. Segunda dimensão. Terceira dimensão. Quarta dimensão. Da eletricidade, né? Podemos chamar hoje da tecnologia. Viu você que a tecnologia é uma dimensão? Né? Você, por exemplo, pega um aparelho desse que hoje é chamado de smartphone. Isso aqui tem um mundo dentro dele. Obviamente tinha que ser uma dimensão. Não era algo tão comum, tão simples quanto se parece. A ciência simplesmente conseguiu trazer o mundo para dentro desse aparelho. Quase todas as outras dimensões para dentro desse aparelhinho. É uma coisa impressionante. É ou não é, gente? Agora, a quinta dimensão é chamado de trevas espirituais. Trevas espirituais. Veja, é a única dimensão aonde Deus não está. As trevas espirituais, a Bíblia chama de regiões das trevas, é para onde os incrédulos vão. Em Lucas 19 fala dessa dimensão, aonde o rico morreu e foi para lá. E ele estando lá, ele conseguia contemplar a dimensão do Lázaro, que é chamado de seio de Abraão, onde nós vamos chegar daqui um pouco. A dimensão das trevas. Porém, o outro morreu e foi para outra dimensão, e ele em uma dimensão que dava para contemplar o outro na dimensão para onde estão os salvos. Para esclarecer um pouco sobre a quinta dimensão, nós vemos isso através dos pesadelos. Quem aqui já teve pesadelo? Olha que coisa interessante o pesadelo. O Fantástico fez uma matéria sobre os pesadelos. Alguém viu, não? O próprio Fantástico chamou essa matéria de trevas invisíveis. O próprio Fantástico chamou essa matéria de terror invisível. Agora vamos explicar onde residem os seus pesadelos. O pesadelo, gente, é uma coisa tão interessante, que é o homem habitar temporariamente em 2 dimensões. Ele está na dimensão dele e na dimensão espiritual. Por isso que ele vê o guarda-roupa, ele vê o outro, ele tenta gritar e não consegue. Quem já teve essa sensação? Você está acordado, mas não está. Agora, ninguém pode dizer que isso é mentira, porque todo mundo já teve esse tipo de experiência. Esse tipo de experiência de pensar que está acordado, mas não está. Aí você vê demônios. Quem já viu demônios no antessono? Você tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente. O subconsciente é aonde residem os pesadelos. Quem já teve experiência de ser visitado por demônios no seu subconsciente? Você está acordado, mas não está acordado. Significa que você temporariamente está residindo em 2 dimensões. Você está na quinta dimensão, que é a dimensão das trevas, e na sua dimensão. Por isso que é uma guerra terrível. O pesadelo é você estar guerreando, ou lutando, ou pleiteando entre 2 dimensões, mesmo estando dormindo e também estando acordado. Quem está entendendo? A quinta dimensão, ela é dividida em 3 partes. Já ouviu a gente falar assim, o quinto dos? É por causa da quinta dimensão que se fala o quinto dos infernos. Porque todo mundo sabe, teologicamente falando, que o inferno existe na quinta dimensão. Agora, veja bem, as trevas inferiores, que Jesus chamou esse lugar de trevas exteriores, ou trevas espirituais,
Apesar de Einstein dizer que não existe trevas, a Bíblia chama de trevas exteriores, trevas espirituais. Esse lugar, preste atenção, ele é dividido em 3 partes. Primeira parte é aonde estão quem morreu sem Cristo, é chamado de cadeia, prisão. Né? Aonde estão todas as pessoas que não tiveram Jesus, que não conheceram Jesus, que rejeitaram Jesus, que não quiseram, estão nessas cadeias, nesse lugar das trevas exteriores, na 5ª dimensão. A segunda parte da 5ª dimensão é a moradia onde habitam os demônios. E a terceira parte é o inferno. Veja, o inferno está na 5ª dimensão, que é nas trevas exteriores. Agora veja bem, o homem espiritual, agora nós vamos aplicar. O homem espiritual mora nas 3 primeiras dimensões, mas é governado pela 6ª dimensão. Vou terminar a mensagem agora, você vai ficar doido. Estou vendo assim, tem gente dando piripaque. O tic-tac está assim. Até aqui vocês estão entendendo? Vamos lá. O homem espiritual, quem é o homem espiritual? É aquele que nasceu da água e do Espírito, é aquele que recebeu o Espírito Santo, que agora tem Jesus. A Bíblia chama ele de homem espiritual. E por que você tem o termo de homem espiritual? Porque agora você é cidadão da 6ª dimensão. Apesar do seu corpo viver nas 3 primeiras, você não vive espiritualmente mais aqui. Uau! Daí nós começamos o texto dizendo que, apesar de estarmos aqui, nós estamos assentados. Aonde? Plantados nas regiões celestiais. Veja, o homem espiritual é governado pela 6ª dimensão. O homem carnal é governado, essa é fácil, pela 5ª dimensão, ok? A 5ª dimensão é o governo dos demônios. Davi chama esse lugar de terror noturno, setas que trabalham à meia-noite. O homem carnal é governado pela 5ª dimensão. O homem espiritual é governado pela 6ª dimensão. Vamos para a Bíblia. Paulo diz em 1 Coríntios 2:12, olha o que ele diz. No entanto, não recebemos o espírito deste mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora Paulo fala de 2 espíritos. O espírito que governa o mundo e o espírito que governa o crente. Uau! O espírito que reina no sistema global e o espírito que reina na igreja. Você sabe que existem 3 povos no mundo. Existe o mundo gentil, existe a igreja e existe o judeu. Tá certo? O judeu é uma nação eleita, a igreja é enxertada, a igreja é filho adotivo. Então fomos aceitos como filhos de Deus. E o resto que não ama, não conhece, não tem Jesus, é chamado de ímpios, gentios ou mundo. A igreja tem um governo, o mundo tem outro governo. A igreja é governada pelo cabeça, a igreja é governada pela 6ª dimensão. Eu já estou antecipando para você qual seria ela. Paulo diz mais em 1 Coríntios 2:14, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades espirituais que vêm de Deus, vêm de outro lugar, pois lhe parecem absurdas, não são capazes de compreendê-las, porque elas são conhecidas espiritualmente. Uau! Uau! Então a 6ª dimensão, ela reina no povo de Deus.
e a quinta dimensão reina no mundo. Percebeu? Percebeu isso? João diz em 1 de João 5,19, estamos cientes que somos de Deus e o que o mundo jaz no maligno. Veja, João diz, nós somos de Deus, o mundo não. Jesus diz para os fariseus, vocês não são do alto, vocês são de baixo. Vocês não são da sexta dimensão, vocês são da quinta dimensão. Se vocês fossem do alto, vocês creriam em mim. Jesus disse isso. O mundo, ele é governado pela quinta dimensão, mas a Bíblia diz que Jesus venceu a quinta dimensão. Jesus disse em João 16:33, neste mundo tereis aflições, mas tende fé, eu venci o mundo. Uau! Agora pense comigo, vamos lá. Quando o pecado entrou no mundo, ele autorizou a quinta dimensão a governar o mundo. Adão, Eva e Satanás fizeram esse mundo um lugar inóspito, um lugar cruel de se viver. O mundo não é assim porque Deus fez o mundo assim. O mundo é assim porque o pecado fez o mundo assim. Esses assassinatos em massa, eu não sei aonde nós vamos parar com essa violência desenfreada, imoralidade desenfreada, são sinais claros do retorno de Cristo. Mas o mundo não era assim. O mundo vivia numa dimensão, na dimensão da eternidade, na dimensão de Deus, vivia na dimensão do Altíssimo. Mas agora Adão caiu. Lembra que aquele ciclo da eternidade foi quebrado e agora passou a existir o tempo, então o mundo caiu, ele viveu e passou a existir numa outra dimensão, num universo paralelo ao universo de Deus. Agora esse mundo se tornou cruel para o cristão viver. Ele agora passou a produzir abrolhos, ele passou a produzir espinhos. Você acredita que no Éden nem espinho existia? Não tinha cupim. A Bíblia diz, assim como lá na Nova Jerusalém não vai existir choro, não vai existir dor, não vai existir doença, era assim que vivia no Éden. Era perfeição, mas quando o pecado entrou no mundo, o mundo decresceu, ele passou a viver fora de Deus. A Bíblia usa o termo, estão afastados, caídos da graça, caídos do ambiente de Deus. É onde nós vivemos hoje. Por isso que ser cristão é um desafio. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que o cristão nesse mundo, ele sofre, ele passa por dor, por perseguição, por sofrimento. João fala em 1 de João 2,15, não ameis o mundo e nem as coisas que existem no mundo, porque esse mundo aqui, irmão, é dominado pelo mundo dos demônios, pelo reino de Satanás. A Bíblia chama Satanás de príncipe deste mundo. Quando você deixa esse mundo governar a sua vida, você perde o controle do céu, você deixa a sua identidade celestial e passa a ter a identidade do diabo em você. Porque só existem dois governos, o da sexta dimensão e o da quinta dimensão. O governo do céu e o governo do inferno. Se você não é homem do céu, se você não é mulher do céu, e você ama o mundo, você é governado pelo mundo, você tem as paixões do mundo, vive como homem carnal, então você começa a perceber e a saber quem está governando esse reino que se chama você. Porque você é um reino. Olha para a sua pele. Isso é o que menos importa. A prova da espiritualidade, eu já disse, já falei, é a própria eletricidade, é a própria tecnologia. Não se vê, mas estão aqui as ondas sonoras, a termostática, está tudo aí.
Isso é chamado de espiritualidade. Pedro fala em 1 de Pedro 3:7 sobre o mundo. Ora, a terra e os céus que agora existem estão preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo, para total destruição dos ímpios. Você percebeu? Esse mundo aqui governado pelos demônios, governado pelo príncipe das trevas, governado por Satanás, aonde a quarta dimensão interage com esse mundo, trazendo doenças, trazendo enfermidades, trazendo depressão, trazendo sofrimento. A Bíblia diz que isso será destruído. Agora vamos lá. Da quinta dimensão até a primeira, tudo vai ser destruído. Existirá então só mais duas dimensões. O mundo será destruído. A Bíblia diz que a terra, Pedro fala assim, ora, a terra e os céus que agora existem. Quando Pedro fala os céus, não está falando do céu de Deus, está falando do segundo céu e do primeiro céu. Por isso que usa o termo no plural, os céus. A terra e os céus que agora existem estão preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Quem está entendendo aí? Porém, nós temos ainda a próxima dimensão. Essa ficou fácil. Qual que é a sexta dimensão? Já falei várias vezes. O céu. Qual dos três céus? O terceiro céu. Quem foi no terceiro céu? Paulo foi no terceiro céu. Irmão, eu arrepio inteiro. Eu queria tanto que você entendesse, eu estou tentando ser simples o máximo possível para você entender a profundidade das regiões espirituais. O apóstolo São Paulo diz, conheço um homem, não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Ele está dizendo, não sei como foi, mas que saiu das três primeiras dimensões e foi até a sexta dimensão, que é o céu. Não confunda dimensões com céus e nem com dispensações. É como as dimensões dos olhos, são linhas espirituais. Já disse isso aqui uma vez, agora estou dizendo de novo. São 7 departamentos espirituais no reino espiritual criado por Deus. Está claro para vocês isso? Paulo diz, esse homem foi levado até o terceiro céu. Não sei se no corpo ou fora do corpo, mas não é dito sequer dimensionar o que ele viu. Paulo deixa claro então que o terceiro céu é o céu de Deus. É lá que vivem os santos, é lá que estava o Lázaro de Lucas 19, é lá que está Abraão, Isaac e Jacó, é para lá que vão todos aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Agora veja bem, o governo da sexta dimensão, nas 3 primeiras dimensões, olha lá, o governo do céu, no mundo dos homens, vou usar o termo bem simples, é completamente limitado. Ele era um governo permanente, um governo totalitário até a queda. Depois da queda, em que Adão entregou o mundo nas mãos de Satanás, o governo do céu, no mundo dos homens, o governo da sexta dimensão, nas 3 primeiras dimensões, é um governo limitado. E esse governo se restringe a quê? Vamos lá. O céu é restringido. A coisa é forte. Jesus Cristo, abra João 14, foi dado para salvar o mundo. Mas o Espírito Santo não pode ser dado para o mundo. O mundo não pode ter, ou conhecer, ou receber o Espírito Santo. Vamos lá, João 14. No versículo 16, Jesus prometendo enviar o Espírito Santo. Veja você
que a sexta dimensão não quer, não tem propósito e nem está nem aí para tentar tomar de volta as três primeiras dimensões. Muito pelo contrário, vai destruir e refazer de novo. Deus não quer esse negócio, vamos salvar o mundo. Vamos ver, olha o que diz a Bíblia. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Está falando do Espírito Santo. Para quem o Espírito Santo é dado? Para quem o governo do céu é enviado? Olha o versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós que são do céu, vós que são de Deus, vós que tem o Espírito de Deus, que fala a língua do céu, você pode conhecer e pode receber, porque Ele vive convosco, está dentro de você. O céu está na... Nós temos o reino de Deus, a sexta dimensão visível na terra. Jesus diz, o reino de Deus está em vós. Agora imagine você, a responsabilidade do cristão. Você consegue imaginar um reino de Deus mentindo? Pastor, já vá apelar, estava tão bom. Você consegue imaginar o reino de Deus flertando a sexta dimensão, flertando com a quinta dimensão? Assim como o mundo não pode receber o Espírito Santo, você também não pode dar lugar para o diabo. É incompatível, irmão. É um outro DNA. Assim como o macaco com mula não faz macaquinho nem mulinha, o cristão não pode cruzar com o mundo e ter legalidade. Ele é outro, ele tem o DNA de Deus, ele não tem mais o DNA de Adão. Ele tem o DNA do céu, ele é cidadão do céu, ele habita no céu, ele ainda mora aqui, ele faz filho aqui, ele tem casa, trabalha aqui, mas a Bíblia diz que ele já está sentado nas regiões celestiais com Cristo, ele já é outro cidadão, ele tem aparência de homem da terra, mas ele já é cidadão do céu, ele não é mais da terra. Você sabe que quando nós compreendemos isso, deve nos provocar mais temor. Eu já disse isso tantas vezes, e vou dizer de novo. E sei que tem uns rapazinhos que põem as frases no Facebook e nem citam. Pô, meu filho, o problema é seu. Um cristão se sentir bem no mundo é uma ovelha se sentir bem no chiqueiro. Não é da sua natureza viver como alguém do mundo. Se o mundo mente, o cidadão do céu odeia a mentira. Por isso que Jesus diz que o mundo deve odiar você. A sexta dimensão, ela limita o seu governo na igreja. O céu não governa o mundo e não vai governar esse mundo que está vendo aqui. Tem gente aí pregando, dizendo, querendo que o reino de Deus venha visível, que vá para a política, que vejam como que as coisas estão melhorando aí no mundo. Tem gente que quer ir para os Estados Unidos. Eu estava vendo nos Estados Unidos esses dias, o Brasil é o país mais violento do mundo. 55 mil mortes. Agora eu não sei se é por ano ou sei lá, por mês, deve ser por mês, né? E os Estados Unidos é o quinto país mais violento do mundo. Primeiro mundo, gente. Primeiro mundo. Grande país, Estados Unidos. Não tem lugar seguro no mundo.
Europa, paraíso. Olha lá, vai lá no paraíso que explode agora direto. Me fala um lugar no mundo que alguém pode se sentir seguro. O mundo é governado pelo príncipe das trevas. A quinta dimensão está na política, a quinta dimensão está na cabeça dos políticos, está nas leis, a quinta dimensão está aí na corrupção, está nos hospitais. Aqui, irmão, se o camarada tiver que mandar alguém embora, 40 funcionários, se tiver que mandar alguém embora, ele vai mandar aquele que conhece Jesus. Às vezes ele nem sabe que o cara é crente. Não é com você, eu não fui com a sua cara, você que vai para a rua. Porque algo está falando para aquele cidadão da quinta dimensão, governado pela quinta dimensão, que aquele cidadão é um peixe fora d'água. Eu prefiro dizer que ele que é uma água fora do peixe. Nós não devemos. Nós devemos estar com as nossas malas prontas. Porque nós somos inóspitos aqui. É como o gato morar na casinha do cachorro. Nós não temos o DNA humano. Uau! Nós temos o DNA de Deus. Agora, por quê que nós sofremos as tentações do mundo? Porque o Adão quer reviver. Porque o Adão, o velho homem, a velha criatura, quer voltar a ser revelado. Quer fazer matar o homem espiritual. Apagar o Espírito Santo. Agora veja bem. Chegará um dia que a sexta dimensão vai invadir a terra. Não. Pastor Hernani, pregue em outro lugar que o povo é mais animado. Olha o que eu acabei de dizer. Chegará um dia que o céu invadirá a terra. E eu estou dizendo literalmente. Jesus disse, o crente que conhece a Deus deve orar assim, ó. Que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Um só governo. Em Zacarias diz que nesse dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Pedro diz em 1 Pedro 3:7, a terra que agora se vê pegará fogo, vai explodir, vai destruir. Porém, irá vir a sexta dimensão. Em Apocalipse 21, versículo 1. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e já não existe mais. Aleluia! Que esperança tremenda! Eu faço parte dessa nova ordem celestial, não a nova ordem do anticristo, a nova ordem do céu. O governo de Deus está vindo para a terra. O governo de Deus está prestes a estabelecer o seu reino, irmão. Oh, está chegando o dia que não vai ter câncer, não vai ter meningite, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter pobreza, não vai ter miséria, não vai ter morte, não vai ter perdas. Chegará um dia que estaremos todos, entes os que morreram antes, os que não morreram, no mesmo lugar, contemplando Jesus com a sua visão em 3 dimensões, profundidade, largura, altura, contemplando aquele que é digno de receber a honra e a glória para todo sempre. A Bíblia diz que esse dia em que o céu vai invadir a terra, vai chegar. Aleluia. Agora olha bem, eu vou ler o versículo 1 de novo, Apocalipse 21, e em seguida o versículo 2. Olha lá. Então vi novo céu, nova terra. Aonde? Qual é a dimensão do céu? Qual é a dimensão do céu? Sexta dimensão. Pois o primeiro céu e a primeira terra, veja que é o céu dos homens e a terra dos homens, passou,
foi destruído, como Pedro disse. Então o mar já não existe. Agora olha o verso 2. Vi também, olha o céu invadindo a terra, a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce dos céus, lá da sexta dimensão, e da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu noivo amado. Olha o céu invadindo a terra, meu Deus. Olha, esse é o momento em que nossa oração, venha a nós o teu reino, se cumpre. Jesus mandou você orar pela vinda do céu na terra. Nesse dia, aí sim, irmãos, a cultura do céu, a cultura do reino, é a cultura da terra. Não tem como, meu amigo pastor Rogério, não tem como nós pregarmos cultura do reino no governo de Satanás. O reino que Jesus está falando era do reino vindouro. Não adianta você ficar, irmãos, nós evangelizamos as pessoas, nós ganhamos almas para saquear. Veja, Satanás saqueou a dimensão dos homens. Satanás roubou a dimensão dos homens. E o que a igreja faz? A igreja é um exército por detrás da linha inimiga. A igreja é um quartel-general no país inimigo. A igreja é um exército no campo adversário. É como falar aí que a Bolívia invadiu o Brasil. Ó, eu vou pôr o Acre para bater neles. Ó. É como se a Bolívia viesse para dentro do Brasil fazer guerra com o Brasil. É como os Estados Unidos sair lá dos Estados Unidos, ir lá para o Vietnã fazer guerra com o Vietnã, ir lá para o Iraque fazer guerra com o Iraque. A igreja está no território de Satanás, fazendo guerra com Satanás. E quando você ganha uma alma, você está saqueando o reino dele. Olha o que a Bíblia diz: tendo um valente ocupado uma casa, vem outro mais valente e lhe saqueia a casa e toma os seus bens. É isso que a igreja está fazendo, saqueando o diabo e tomando os seus bens. Os bens que o diabo tem é a sua família. A riqueza do diabo é a sua destruição. A riqueza do diabo é a sua doença. Mas a igreja está aqui para saquear esses bens. Nós vamos arrancar a sua família das mãos de Satanás. Nós vamos invadir, a quinta dimensão e tomar o seu filho de lá, tomar a sua mulher de lá, o seu marido. Nós vamos saquear o inferno. Essa igreja está em Campo Largo, em território inimigo. Quando nós vemos para esse bairro, alguém me disse: é louco de ir para aquele bairro. Aquele bairro tem isso, tem não sei o quê, tem maçonaria, tem espiritismo, tem não sei o quê, e blá blá blá, blá blá blá. Falei: meu filho, não há um lugar no mundo em que o diabo não está. A igreja já está em território inimigo. Não tem lugar mais difícil e lugar mais aberto. Não tem lugar em que o céu está aberto para Deus. Tem lugar em que a igreja ocupou espaço, em que a igreja ocupou escola, em que a igreja ocupou lugares. E essa é a nossa missão: ser reinos, ser a sexta dimensão ambulante, caminhando e fazer com que esse número se multiplique. Focos de luz em meio às trevas. Se fizéssemos um raio-x do mundo, seria esse a foto: um lugar totalmente escuro, cheio de focos de luz. Em alguns lugares, muita luz, outros, pouca luz. E nós somos esse foco de luz. Oh Deus! Oh Deus! Agora veja bem, em Apocalipse capítulo 20, no versículo 14, fala da destruição da quinta dimensão. Diz assim: a morte e o inferno. Aonde que está a morte? Em qual dimensão está a morte? Na quinta dimensão.
E a Bíblia diz, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Viu? Deus destruiu a quinta dimensão. Consequentemente, as outras 4 dimensões já não existem. Porque na nova dimensão, na dimensão de Deus, não tem morte, não tem dor, não tem doença, não tem sofrimento. E quando um cristão entende em qual dimensão ele está, como fala Paulo aos Efésios 1:3, em a posição dele e a possessão dele, ele consegue invadir as dimensões. O cristão, ele entra nas regiões espirituais e tira a doença. E tira o mal. Porque ele pode, veja, o cristão, ele pode transitar entre as dimensões. Eu não posso te afirmar que o cristão vai até a quinta dimensão. A Bíblia não me afirma que ele foi e saiu. Mas a Bíblia me afirma que um cristão foi até a 6ª dimensão e voltou. Então veja você que o homem espiritual, ele transita entre as dimensões. Ele só não pode ir na 7ª. E talvez não possa afirmar na 5ª. Mas na 7ª dimensão ele não pode ir. Por quê? Veja você que a primeira dimensão é a luz. Imagina agora o ponteiro do relógio. A dimensão começa com a luz e ela termina com a luz. A 7ª dimensão é o próprio Deus, que a Bíblia diz que habita numa luz inacessível, que homem jamais viu e jamais poderá ver e nunca irá. É lá a dimensão do Deus único e verdadeiro, que morou no seu Filho para esse... Veja, por que Jesus se fez carne? Para poder entrar em nossa dimensão e morrer em nosso lugar. Meu querido irmão, diante disso tudo que você ouviu, algumas coisas têm que ser notadas e aplicadas na sua vida. Primeira coisa, não tem como você ser homem do céu e homem da terra. Mas pastor, e aquele crente que se tornou homem do céu e continua da terra? Não, ele teve uma experiência religiosa, não teve experiência com Deus. Ele ainda não nasceu de novo. Porque o dia que você morrer para o mundo e nascer para Deus, as coisas do mundo não farão mais sentido. Apesar de vivermos aqui, nós não somos mais dessa terra. Oh, meus queridos. Por isso que o rapaz me disse, mas pastor, se a gente for ler a Bíblia, a gente não vai viver mais. Falei, meu querido, a ideia é essa. A Bíblia é um livro do céu. Por isso que a cada dia que passa, ela está se tornando incoerente com o governo desse mundo. Olha, eu acho bonito, eu acho que a igreja tem que protestar. Veja, de quando em quando eu também faço uns protestos no Facebook. Mas tudo isso é guerra perdida. Mas também nós não podemos pecar pela omissão. O governo do mundo já está aí, gente. Paulo diz que o espírito desse mundo, o espírito da iniquidade, do anticristo, já opera. Já está governando. O espírito do anticristo veio os gnosticismos, eles querem tirar coisas da Bíblia, eles criam falsos profetas. Veja, é o governo do mundo. Mas preste atenção, esse governo não pode entrar no seu casamento. Quando um casamento é governado pela quinta dimensão? Quando não há perdão, quando não há paz, quando há adultério, quando há traição. É o governo de Satanás dentro da sua casa. Irmão, se Satanás está tendo legalidade, trazendo enfermidades, trazendo doenças, trazendo intrigas, você tem que invadir as regiões celestiais. Você tem que entender a sua posição para adquirir a sua possessão. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. O que Jesus fez foi construir uma ponte,
Veja, lembra você que essa ponte foi desligada. Você foi desligado de Deus. Jesus veio e construiu um caminho. Por isso que ele diz, sou eu esse caminho, para você novamente se ligar a Deus. Para você invadir as regiões espirituais e pegar aquilo que é seu. Que está na sexta dimensão, é seu de direito. É seu. E ninguém pode tirar. Agora veja bem. É mais fácil para o cristão viver como um coitadinho. Irmãos, olha para mim. O radicalismo muçulmano mata. O radicalismo do cristianismo morre. O radical cristão é o que dá a vida. O radical islâmico é o que mata. Viu a diferença? Entendeu a diferença? O chamado do cristão é morrer. Por isso que a Bíblia diz que morte para o cristão é lucro, porque ele sai deste plano natural, dessa dimensão governada misericórdia. Falar assim, tem gente que vai querer morrer. O cristão sai desse plano do príncipe das trevas, governado por esse mundo, e vai para o governo de Deus, totalmente reinando e governado por Cristo Jesus. Portanto, aqui nessa noite, aí ó, olha, termostática. Olha, qual dimensão que é essa? Qual? Olha ela querendo invadir a cesta. Vai bater na porta, não vai entrar. Ó, primeira aplicação. Não tem como você, cidadão do céu, ser cidadão da terra. Segunda aplicação. Carne e sangue não entra no reino de Deus. Em pecado, ninguém verá a Deus. Sem arrependimento, todos perecem. Se você não entregar a sua vida a Jesus, você não vai morar no céu. A Bíblia diz que quem ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Você levaria um inimigo para a sua casa? Responda. Por que Deus tem que te levar para o céu? Se você ama o mundo. Se tem coisas nesse mundo que te fascinam. Se tem coisas nesse mundo que te chamam a atenção. O céu é a casa de Deus, gente. Ele leva quem Ele quiser para o céu. A única maneira de você se tornar um cidadão do céu é morrendo para o mundo e nascendo para outro mundo. Com a outra característica, com outro DNA, uma nova vida. A Bíblia diz que agora é o Espírito de Deus que governa você, porque você é cidadão do céu. A Bíblia diz que agora você tem a mente de Cristo. E em último lugar, não perde por esperar. 165 mil cristãos morrendo todos os dias. Eu quero ler um texto. Em Apocalipse. Pega aí. Seis e 9. Então ele abriu o quinto selo. Contemplei debaixo do altar as almas. Onde é que é o paraíso? Na sexta dimensão. Embaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz, esse sangue dos que morrem em Cristo, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar e vingar os que habitam em toda a terra, para vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi-lhe dado uma vestidura branca, e foi-lhe orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, como eles que deveriam também ser mortos. Eu vou dizer uma coisa
muito dura. Talvez aqui no Brasil não. Mas se eu estivesse na China, na Coreia do Norte, se eu estivesse no Oriente Médio, no Paquistão pregando, eu diria agora a você, talvez alguns de nós não nos veremos mais no próximo culto. É assim que eles se despedem. Mas nos veremos lá na glória. Agora eu vou dizer uma coisa aqui. Talvez alguns de nós seremos cruelmente assassinados ou presos por amor a Cristo. Porque esse é o nosso chamado. Se você não está disposto a morrer por Cristo, desista dele agora. Não tente isso. Porque ser cristão é morrer por Jesus. O cristianismo não custa muita coisa. O cristianismo custa tudo. Custa a sua vida. E sabe por quê? Porque para receber esse galardão, irmão, não é para qualquer um. Veja que Apocalipse 19, no versículo 11 em diante, diz assim: então olhei e vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por vingar. Quem que Jesus vai vingar? Por que ele vai vir para vingar o quê? Esses assassinatos. Não só desses, mas os cristãos jogados na arena. Os 6.000 cristãos assassinados por Nero em Roma, na época de Paulo. Ele julga e vinga. Os seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça há muitas coroas, e o nome escrito que só ele conhece. Olha como Jesus vai estar vestido. Ele está vestido com um manto salpicado de sangue. Ele não vai vir vestido de branco. Ele vai vir com uma roupa do sangue molhado dos cristãos assassinados. E o seu nome é Verbo de Deus. Está chegando o dia da nossa partida. Isso me lembra o que Paulo escreveu aos irmãos de Filipenses. Falando para João Marcos. Está chegando o dia da minha viagem. Está chegando o dia da minha partida. Quantos aqui nessa noite estão prontos para ir para a sexta dimensão hoje? Pastor, eu não estou pronto. Então você está numa situação complicada. O que você tem que fazer? Você deve entregar a sua vida a Jesus. Deixar que o governo do céu governe a sua vida. E com isso, mesmo estando na terra, Romanos 8:29 se cumpre. Ao que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornar a imagem de Jesus. Veja, mesmo sendo cidadão da terra, você passa a viver com o governo do céu. Você é a luz do mundo, irmão. O mundo está em trevas, mas você é os feixes de luz que temos aqui nesse mundo. Eu quero que você feche seus olhos. Fique em pé no seu lugar, por favor. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira. Mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra. Tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa.
piel vencida. Vértigo de seda. Mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca tu luz, sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida.
yeah. Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. Suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de sed, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida,
se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida.